O tema que eu vou apresentar para vocês é esse Cultura e Mediunidade, a experiência do projeto Homo Spiritualis. Esse projeto surgiu no final do século XX. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. Mais ou menos no final do século XX, a Unesco fez um congresso, um encontro, com todos os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Então, Dalai Lama e outras pessoas participaram para criar uma espécie de um manifesto, que chamou Manifesto 2000, que definiu que o ano 2000 foi o ano internacional da paz, e estabeleceu de 2001 até 2010, que é esse ano, como sendo a década da cultura de paz. Então, nesse contexto, eu com mais algumas pessoas, nós montamos um trabalho em São Carlos, ligado a essa questão de trabalhar com a cultura de paz, que são esses valores que estão aqui à esquerda. Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Então, nosso trabalho até o ano 2000 era nesse sentido, de trabalhar esses valores, principalmente o número 4, que é o ouvir para compreender. Então, nós trabalhamos muito com os ensinamentos, Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, Evangelho de Tomé, no sentido de estudar esses conhecimentos e, através do ouvir, compreender essas diferentes doutrinas e filosofias. O mediunidade não entrava no trabalho. Nós, por alguma razão, não tínhamos essa preocupação. E a mediunidade entrou em 2001 de uma forma até surreal, ou assim, meio incomum. Eu estava no espaço, a gente montou um espaço chamado Centro de Educação e Cultura para a Paz. E, de repente, aparecem dois rapazinhos de 23 anos, mais ou menos, o Carlos Eduardo e o Jofre, e eles vão lá para conhecer o espaço. Aí chegam lá, olha, queria conhecer o teu trabalho e tal. Aí mostrei, a gente andou para lá, andou para cá, viu a sala de yoga, a sala de reiki, que a gente tinha práticas, práticas orientais, yoga, reiki, tai chi, danças circulares. E depois de um certo momento, esse rapazinho fala o seguinte: olha, na verdade, eu sou médium, e eu vim aqui porque tem um espírito querendo falar com você. Esse espírito passou o teu nome e teu endereço. Eu falei, que legal, né? E aí, como é que eu faço para conversar com esse espírito? Não, eu vou incorporar. Ah, tá bom, mas e aí, como é que vai ser isso? Falei, vamos na tua sala de reiki, lá eu vou incorporar. Aí chegamos lá, esse rapaz fecha o olho, entra em transe e começa a falar em alemão comigo. E eu não entendendo bolufas, Eu ali parado, olhando aquele rapaz de olho fechado, andando para lá e para cá, sem tropeçar nos móveis, sem tropeçar em nada, e falando em alemão comigo, eu não entendendo nada, De repente, esse ser fala o seguinte: quer dizer que você não se lembra da sua língua que você falou na vida passada? Eu falei, não lembro. Aí ele falou um monte de coisa, que eu vim de capela, que não sei o quê, e eu pensando, o que esse cara está falando? Isso aí é uma brincadeira, ele está querendo me enrolar. Até que ele falou uma coisa interessante. Assim, interessante no sentido do meu grau de compreensão. Falou, olha, se você quiser, você não precisa fazer esse curso de reiki que você vai fazer amanhã. Então, olha que interessante, eu ia fazer um curso de reiki no dia seguinte, num sábado, na sexta-feira aconteceu isso. E me chamou a atenção por quê? Esse curso de reiki custaria R$5.000. Então, estava no meu grau de compreensão. Falei, opa, vou economizar R$5.000. Ótimo, eu quero aprender reiki com o senhor. Como é que a gente faz? Ele falou, olha, o médium vai incorporar e vocês vão marcar. Combina com o médium. Toda semana ele vai vir aqui no teu espaço, 1h30, 2 horas de trabalho. Eu vou te ensinar o que você precisa para aprender reiki. Falei, ótimo. O médium desincorporou, foi embora. E eu liguei para o rapaz que ia ensinar reiki para nós, que ia pagar R$5.000. Liguei para ele e falei, olha, eu não vou mais fazer o curso com você. E contei toda a história para ele. Aí eu só vi ele falando assim, do outro lado da linha. O que esses espíritos vêm fazer aqui? Por que eles vêm atrapalhar nosso trabalho? Imagina, R$5.000 voando assim, não deve ser fácil. E foi assim que começou então nosso trabalho com a mediunidade. E nasceu esse primeiro livro, que se chama O Reiki, a Terapia Vibracional Integrativa e outros tratamentos complementares. Então, nesse livro, está um pouquinho essa história e também os ensinamentos que esse espírito passou para nós sobre o Reiki.
Então são perguntas e respostas, quase igual ao Livro dos Espíritos, igual aos livros do Ramatiz, né? Então eu fui fazendo questionamentos e ele foi respondendo. E é muito interessante a visão que a espiritualidade tem do Reiki, que é bem diferente do que a gente aprende nos cursos de Reiki por aí, né? Então, não sei se alguém aqui já fez algum curso de Reiki. Então a gente aprende que nós somos um mero canal, um instrumento. E ele fala que não, que o doador de energia, ele também participa, então ele tem que ter um cuidado, ele tem que se preparar, ele tem que evitar bebida alcoólica, cigarro, etc, etc. Então, assim, uma leitura um pouco diferente. Se vocês pegarem algum panfletinho de Reiki, lá fala assim: o Reiki cura todos os problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. Essa entidade falou, isso não existe. Existe a lei do karma, a lei de causa e efeito. Então, qualquer tratamento é feito em função do merecimento daquela pessoa. Então, assim, é bem interessante. Ele passou uma outra visão sobre essa técnica, né, sobre o Reiki. Os símbolos, não sei se vocês sabem, mas o Reiki usa muitos símbolos para se enviar energia. Então tem um símbolo para você auto-aplicar, símbolo para aplicar em outra pessoa, símbolo para mandar à distância. Ele falou, tudo isso é bobagem. O símbolo ele tem um ensinamento moral, né? Então ele explicou mais ou menos assim. No passado oriental, não se tinha papel, né? Então as pessoas escreviam em folhas de plantas, né? E usava símbolos para transmitir o ensinamento. Então, o que ele fala é o seguinte: os símbolos são importantes em que aspecto? No sentido moral, no ensinamento moral que ele transmite, e não para mandar energia. Para mandar energia é necessário vontade, amor e pensamento, né? Então, é bem interessante, quem tiver, fazer uma propaganda, né? Quem tiver interessado está vendendo ali embaixo, com 30% de desconto. E foi então como surgiu a mediunidade, foi o nosso primeiro trabalho, que está aqui o livrinho. Ao mesmo tempo, essa entidade me falou o seguinte: olha, o médium ele tem um trabalho de desobsessão, de doutrinação, não lembro. E eu queria que você assistisse, queria que você fosse lá participar dos trabalhos, assistisse e escrevesse a respeito. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui, né, como um cientista social, fui lá assistir. E comecei a acompanhar os trabalhos, incorporava lá suicidas, incorporava mais não sei o quê, e a equipe lá doutrinando a pessoa. E eu fiquei encucado com esse nome, né? Doutrinação. Falei, pô, para nós, da área de humanos, doutrinar é imposição de doutrinas, né? É você impor nazismo, stalinismo, fascismo, né? A gente associa a doutrinação com essas práticas autoritárias. Aí eu falei, eu tenho liberdade para escrever? Tenho. Falei, vou mudar o nome. Aí eu chamei de animagogia, né? Aí saiu esse livrinho. Educação após a morte, princípios de animagogia com seres incorpóreos. Então, eu relato esses trabalhos de desobsessão, mas eu mudei o nome. Falo, você não está doutrinando ninguém, você está educando. Aí veio esse palavrão, animagogia. Anima, alma, gogia, ensinamento, aprendizagem, né? Então, ensinamento espiritual. E num certo dia, né, só para, não sei se ainda tem um tempinho, eu estou lá assistindo o trabalho, aparece uma entidade indígena, chamada Tupã, e fala assim para mim, né? Este vai doutrinar. Falando para mim, né? Falei, mas eu não sei fazer o trabalho. Este preparado, pode doutrinar. Falei, tá bom, né? Você está mandando, vamos lá. Aí o médium incorpora um suicida. Quer dizer, minha primeira doutrinação foi com um suicida. Eu lá não sabia o que fazer, tanto que eu nem lembro o que eu falei para o suicida. Eu acho que eu ajudei de alguma forma. Mas não lembro mais o que eu falei para ele, tão assustado que eu estava, tanto medo que eu tinha para doutrinar. Então esse livrinho também conta um pouquinho essa nossa experiência. Foi o segundo trabalho, provavelmente entre 2003 e 2004. Em 2005 veio o trabalho com a apometria. Essa entidade mesmo, que estava nos orientando, falou, você tem que estudar apometria. Falei, beleza, o que é isso, né? Fui no Google, digitei lá apometria e tal, apareceu alguns livros, do Lacerda e outros. Comecei a ler, a estudar, e eu percebi que só pelo estudo não se dava conta, não dava para entender a técnica só pelos livros. E eu convidei um rapaz chamado Gelson, que é de Porto Alegre, para vir dar um curso prático. E aí ele veio, passou um final de semana em São Carlos, nós fizemos alguns atendimentos e aí começou um trabalho. Eu coordenando foi mais ou menos 1 ano e meio, entre 2005 e 2006, depois eu saí, o trabalho continua com outras pessoas. E fiz 2 livrinhos sobre apometria que estão na internet. Não viraram livros impressos pelo custo, mas está na internet na forma de e-book, nesse endereço aqui. www.scribd.com/homoespirituales. Então lá vocês encontram 2 trabalhos sobre apometria. Um fala mais sobre a técnica e o enfoque que nós demos para a técnica, um enfoque mais, vamos dizer, universalista, espiritualista.
do que propriamente espírita, né? E um outro é mais a parte prática. Então tem uma série de casos que foram atendidos, muito interessante. Eu vou só narrar um. Logo no início do atendimento, nós desdobramos os médiuns, né? Começamos a atender, e era um naufrágio. Então eram vários espíritos que tinham desencarnados num naufrágio. Quando acabou o trabalho, a gente perguntou para uma entidade, era um preto velho, um pai Jeremias, que naufrágio era aquele, né? Que a gente sempre associa com o passado. Falou, bem, o pessoal deve ter sido o Titanic, Batomoshi, algum caso assim, né? E esse preto velho falou o seguinte: esse caso não aconteceu ainda. Aguardem, que em breve vocês vão ver no noticiário falar sobre ele. Aí passaram uns 10 dias, 15 dias mais ou menos. Aconteceu no Egito um naufrágio com turistas, né? Um navio de turistas naufragou lá no Egito. 200 e tantas pessoas desencarnaram. E aí o preto velho chegou e falou: vocês viram no noticiário? Então, assim, a gente mandou energia através da apometria para um resgate de espíritos, né, que iriam desencarnar dali algumas semanas, né? Então é mais ou menos o que o rapaz falou, lá o professor que deu a palestra de apometria, o Felipe, que do outro lado o tempo é diferente, né? Essa lógica de passado, presente e futuro é aqui para nós, do outro lado é diferente. Então a gente fez um atendimento para espíritos que ainda iriam desencarnar. Então não sei exatamente como acontece isso no plano espiritual, mas essa energia foi então de alguma forma guardada, armazenada, sei lá, para dali 15 dias ser utilizada no socorro. E aí, em 2005 surgiu um outro trabalho. Houve uma mudança de foco, né, no nosso espaço. E de repente eu estou na internet e eu vejo um e-mail de um cara falando o seguinte: hoje, às 8h30 no Pautalk, o pai Joaquim vai fazer uma palestra sobre não sei que tema. Eu falei, o que é isso, né? Tenho que ver. Aí entrei no tal do Pautalk lá, tal, e tem lá um preto velho incorporado, falando sobre uma série de coisas. Aí eu achei interessante, né? Achei diferente. Mandei um e-mail para o médium. Falei, teria como fazer essa entrevista ao vivo? Assim, ele vem no espaço para a gente poder entrevistá-lo? Ah, vai sim, é só a gente marcar o dia. Aí a gente combinou lá com o médium. Foi o tal do pai Joaquim, lá na minha casa, que era onde funcionava o espaço na época. E nós fizemos 8 palestras, 8 entrevistas com esse preto velho chamado pai Joaquim de Aruanda. Tem um painelzinho que eu coloquei lá embaixo na exposição. Amanhã eu vou falar com mais calma desse trabalho. Então amanhã também vou apresentar a entrevista com o pai Joaquim. Então, senão não vai dar tempo hoje. Mas fizemos 8 entrevistas com ele. E eu achei interessante, falei, isso aí pode virar uma tese de pós-doutorado. Virou a pesquisa, não virou pós-doutorado, porque a universidade não aprovou, mas virou esse livrinho que eu lancei em 2008. Então aqui tem um resumo da entrevista com o pai Joaquim sobre a Umbanda. E é muito legal. Ele fala sobre os orixás, sobre as entidades, né? O que é o preto velho, o que é o índio, o que é a criança, toda a dimensão simbólica. E aí eu não sei se vocês conhecem a visão do Divaldo Franco. O Divaldo Franco fala o seguinte, né? Que o preto velho é um espírito não inferior, mas ignorante. E que ele tem que ser doutrinado. Pela fala do Joaquim, isso não seria verdade. Pela fala do Joaquim, o espírito tem consciência que ele está representando um papel, né? Ele está lá representando um papel de um preto velho, porque aquilo é um teatrinho. Ele fala aqui, né? Fala, Umbanda é um teatro. Então nós representamos papéis. O preto velho simboliza sabedoria, o índio simboliza coragem, a criança, a felicidade. Mas vão representando um papel. Eles sabem que aquilo é um teatrinho. Mas a gente fala amanhã com mais calma do Joaquim. E, por fim, eu comecei em 2009 um outro trabalho que está aqui na internet. Eu vou agora reforçar o convite que eu já fiz uma vez para ela não aceitou ainda. Eu estou entrevistando médiums lá de São Carlos. Então, já entrevistei 30 médiums, 29, 30 médiums, que falam sobre a experiência, né? Como que surgiu a mediunidade na vida deles, os problemas que eles enfrentaram com a mediunidade, se foram parar em sanatório, se não foram, se perderam emprego, se não perderam. Enfim, é um trabalho de história oral com médiums. Então eu fiz primeiro história oral com espíritos, né, com Joaquim, agora história oral com médiums. E é bem interessante. Quando o médium autoriza, eu coloco no YouTube. Então tem esse site também, vocês podem anotar, quem quiser, www.youtube.com.br/Animagogia Brasil. Então nesse site tem vários depoimentos de médiums, umbandistas, kardecistas, universalistas, independentes, esotéricos, né? Cada um dá o seu depoimento.
Se a pessoa não autoriza, mas aprova a transcrição do texto, eu transcrevo e coloco também na internet, nesse site aqui, do Scribd. Então tem um depoimento muito legal de um senhor, ele se chama de RG, porque ele não autorizou divulgar o nome dele. Mas é um depoimento de mais ou menos umas 50 páginas, né, a transcrição, e é uma história maravilhosa, assim, né? Ele com 3, 4 anos já via espíritos, e a família não entendia, ele sofria muito. Quase parou no sanatório, conseguiu, sozinho, por conta própria, né? Compreendeu o que estava se passando com ele, e hoje é um médium que faz um trabalho independente, né? Não está ligado a nenhuma religião específica. Então, esse é o trabalho nosso do projeto Homo Spiritualis, termina agora em junho de 2010, quando encerra, então, nossos 10 anos. Como falei, o trabalho surgiu para trabalhar com cultura de paz, e de repente a mediunidade entrou pela janela, não entrou pela porta da frente, entrou pela janela, e nós estamos enfatizando muito a questão da mediunidade e direitos humanos. Então esse é o nosso foco com esse trabalho com os médiuns, né? De fazer um material esclarecendo a mediunidade como um fato humano, um fenômeno humano, que não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com demonismo, né? Uma prática demoníaca, e que tem que ser tratada com respeito, com toda a parte necessária para o desenvolvimento, para a educação mediúnica daquela pessoa. Então nós estamos até reivindicando, existe um fórum, chama Fórum Brasil de Direitos Humanos, que todo ano eles dão recurso para trabalhos, né? E nós estamos pleiteando um verba, né, para fazer um trabalho sobre mediunidade e direitos humanos. Que a ideia é fazer um livro com esses depoimentos e também cartilhas, apostilas, passando uma informação sobre a mediunidade de uma forma positiva para distribuir nas escolas, né? Ser um material assim, não de doutrinação, não de proselitismo, mas de mostrar a mediunidade enquanto um fenômeno humano que existe, independente das religiões, independente da classe social, independente da escolaridade da pessoa, e que a pessoa tem que saber lidar com aquilo para ter uma vida saudável, ter uma qualidade de vida. Bem, eu não sei se eu extrapolei o tempo. Deu, então vou parar por aqui. E convido vocês, quem tiver interesse, para comprar os livrinhos, para ajudar o nosso trabalho. E também vir amanhã para a gente falar um pouquinho do Preto Velho, falar do Pai Joaquim. Então, obrigado.